João capítulo 20, de 26 a 29. Acompanhe comigo a leitura. João capítulo 20, versos de 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Pai amado, em nome de Jesus, nós rogamos ao teu Santo Espírito que nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras agora, Senhor. E que Ele nos auxilie na interpretação correta do texto, para que haja não só transformação e edificação, mas salvação na tua casa hoje. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um texto muito conhecido de todos vocês, o texto que fala de Tomé. Tomé é citado só 3 vezes na Bíblia, e essa aqui é uma delas. Tomé é também conhecido como Dídimo, e bastante rotulado, e até hoje conhecido como a incredulidade. Aquele que perguntou, que disse: não, eu só vou crer se eu de fato ver e encostar o meu dedo nas suas marcas, tanto das mãos quanto do lado. Isso acontece alguns versículos acima, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala de Tomé, logo vem à mente essa cena, esse episódio que marca a história de um homem. Deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Versículo 26. Passado 8 dias do quê? Não era da ressurreição. Jesus foi torturado, foi crucificado, depois de 3 dias ressuscitou. Apareceu às mulheres, a Maria Madalena, depois aparece aos discípulos naquele mesmo dia. E passados 8 dias daquela primeira aparição de Jesus, ele aparece de novo. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Os discípulos estavam reunidos num lugar secreto, num lugar fechado. Por que eles estavam assim? Porque eles temiam o que poderia acontecer com eles. Eles não sabiam o que os judeus estavam tramando, armando para eles. Porque a última memória do mundo real, a última vivência do mundo real foi a prisão de Jesus, a tortura de Jesus e a crucificação de Jesus. Então eles tinham medo, existia um clima de tensão. O espírito da morte pairava sobre as ruas e vielas da cidade. Os cristãos estavam escondidos, porque eles não tinham certeza do que iria acontecer com eles. Eles tinham uma única certeza: Jesus tinha morrido. Mas alguns tinham visto ele. Contudo, Tomé não. Nos versos acima, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que Tomé diz assim: eu não vou acreditar. Porque quando Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava presente com eles. E aí Tomé diz assim, nos versos acima, fala assim: olha, eu não vou acreditar nisso não. Eu só vou acreditar se eu vê-lo. E além de vê-lo, se eu tocar nas marcas. Ele me estende a mão e eu toco nas suas marcas, e toco também aqui do lado onde ele foi furado com a lança. Estando as portas trancadas, diz o verso 26, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Várias vezes que eu já preguei aqui, um recurso que eu uso para poder entender e interpretar as Escrituras, além de ler comentários, além de estudar, ler várias vezes o texto, ler em outras versões, é tentar imaginar o que estava passando naquela cena. E quando a gente imagina, a gente traz sentido para o que a gente está lendo. A imaginação nos ajuda a trazer sentido. E eu fico imaginando, com tudo trancado, como Jesus se pôs presente no meio deles. E aí, eu já imaginei várias coisas que eu não vou me arriscar a compartilhar aqui, porque eu vou sofrer de vergonha alheia pelas minhas teorias malucas. Mas eu aprendi no seminário com outros mestres que a imaginação traz. O fato é que Jesus poderia entrar pela porta. Ele era Jesus, ele poderia bater na porta,
Mas ele não, ele se fez presente ali, porque ele é Deus, ele ressuscitou. E é tão interessante que quando Jesus se faz presente, ele diz, paz seja convosco. E isso é uma marca de Jesus. Porque aonde Jesus está, deixa eu falar uma coisa para vocês, existe paz. Sabe por quê? Porque ele é a paz. Ele é o príncipe da paz, a gente cantou hoje aqui. Eu também imagino que, por causa dessa tensão toda, desse clima todo que envolvia essa cena, rolou um susto dos discípulos. Eles se assustaram. Jesus se faz, paz seja comigo. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou aquele cara que toma susto fácil. Então, se eu tivesse presente naquela cena, certeza eu estaria assustado. Mas esse é o contexto. Esse é o contexto do texto. Esse versículo descreve o que está acontecendo. Eles estavam com medo. Eles não saíam. Eles não se expunham. Jesus vai até eles e aparece para eles. Esse texto é dedicado a Tomé. E aí no verso 27 a gente vai ver isso daí. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Interessante como Jesus ele é proposital. Ele é intencional. Ele chega, se faz presente, paz seja convosco. O texto diz que Tomé está com eles. Ele vai até Tomé e fala, então Tomé, você estava duvidando? Então chega mais perto aqui. Põe o teu dedo aqui. Quer tocar? Pega a tua mão e põe aqui agora. Não sejas incrédulo, mas crente. E é fácil para a gente ler isso e imaginar e interpretar de uma forma julgadora. Puxa, como é que Tomé, que andou com Jesus, não creu? Quanta incredulidade. Vai me dizer que você nunca pensou nisso. Agora, quando a gente faz um exercício de interpretação simples, que é de nos colocar aqui no texto, aproximar o texto da nossa realidade, eu faço uma pergunta para vocês. E a nossa incredulidade? Será que todos nós aqui cremos que Jesus está aqui conosco? Porque ele se faz presente através do Santo Espírito. Quando nós começamos o culto aqui, nós invocamos a presença do Santo Espírito e pedimos, Santo Espírito, esteja presente entre nós. E ele está aqui. Ele está no meio de nós. Você crê nisso? Porque às vezes a gente vem para a igreja e sai e volta para casa sem ter essa certeza no coração. Ele está presente. Então é fácil julgar a incredulidade de Tomé, mas e a nossa incredulidade? Quem chega aqui um pouco antes, na igreja, sabe, o pessoal do louvor sabe muito bem o que eu vou falar. Aqui é uma surpresa a cada domingo. É um microfone que não funciona, é uma luz que não acende, é o telão, o pessoal lá de trás está fazendo assim para mim. A mesa não sai som. Tem que ter muita fé para passar, para cuidar da técnica aqui na igreja. Muita fé. E eu sou testado todos os domingos. Coitado da galera aí. A galera está olhando para mim e rindo. Estou vendo umas risadas por trás das máscaras, entendeu? Hoje foi igual. Hoje eu estava lá na secretaria, me chamaram e falaram, me vê, o telão não liga nem. Já oramos, já repreendemos. Eu falei, e aí? O que a gente faz? Não sei. Aí eu fui lá, desconectei um cabo e conectei de novo, o telão acendeu. Fé. Aí eles perguntaram, o que você fez? Eu falei, nada, eu só orei. Falei, em nome de Jesus, amém. Desconectei. Tem algum mistério nisso? Não tem, mas é a fé. É a fé de acreditar que Ele está conosco, de que tudo vai dar certo. Agora, pega Tomé, um discípulo de Jesus, caminhando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, porque Jesus prometeu, falou, ó, é necessário que o Filho do Homem padeça, mas depois de 3 dias, ele conhecia, ele ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado, mesmo assim ele não creu. E aí Jesus vai direto a Tomé.
Isso mostra para a gente mais uma característica desse Deus maravilhoso. De um Deus que nos trata no pessoal. De um Deus que fala conosco, não na vertical, de cima para baixo. De um Deus que fala conosco. Horizontal, certo? Pelo amor de Deus, me ajudem aí. Na horizontal. De um Deus que aparece para os discípulos e em amor vai até Tomé. Fala, Tomé, o seu problema é que você não viu para crer? Então toca agora. Toca agora. E assim você vai crer. Deus age assim conosco. Deus age na pessoalidade. É por isso que a gente sempre fala da importância das disciplinas espirituais. É por isso que a gente fala da importância do discipulado. É por isso que a gente fala da importância do contato com as Escrituras. É por isso que a gente fala da importância da comunhão com os santos. É por isso que nós vivemos essa vida domingo após domingo. Porque nós estimulamos o nosso relacionamento íntimo com Cristo. Porque isso traz saúde para a nossa caminhada cristã. Isso faz a nossa incredulidade diminuir. Isso faz os nossos olhos, treina os nossos olhos a enxergar aquilo que o natural não enxerga. É enxergar Jesus em todas as coisas, é enxergar a mão de Deus poderosa em todas as coisas. É Deus, isso proporciona a gente enxergar a revelação de Deus para nós, Deus se revelando para nós nos pequenos detalhes da vida, nos pequenos milagres que acontecem todos os dias da nossa vida. Porque deixa eu falar, sejamos sinceros com nós mesmos. Vivemos num mundo cético hoje, é verdade ou não é? O ceticismo toma conta da gente. Isso nos abala, isso nos desanima, isso molda, treina o nosso olhar de como nós vamos encarar a vida, os seus problemas, as dificuldades são colocadas sobre nós. Quem nunca foi tomado pelo ceticismo? Quem nunca aqui duvidou? Talvez você esteja nesse estado hoje, agora, nesse momento, né? O que o MV está falando, ele não sabe o que ele está falando, ele não conhece a minha realidade. Pois é, gente, o fato é que Jesus não muda. Ele continua o mesmo. Ele se importa. Como ele se importou com Tomé, foi até ele. Interessante que o texto é muito explícito, a Bíblia é muito direta. Ele se faz presente, existem outros. A Bíblia não fala sobre os outros, a Bíblia fala sobre Tomé. Deus tinha um acerto de contas com ele ali. E é por isso que eu te digo, a relação com Deus é íntima e pessoal. Deus não trata, é óbvio que ele age no comum, mas ele fala conosco, ele trata conosco no pessoal. Isso está muito ligado a como nós nos relacionamos com Deus. Na qualidade do nosso relacionamento íntimo com o Senhor. E sem fazer julgamento nenhum, porque eu tenho que me preocupar com o meu relacionamento íntimo com o Senhor. Então, quanto mais eu buscar, quanto mais eu acreditar, quanto mais eu pedir, quanto mais eu querer me relacionar com Ele, mais Ele vai se relacionar comigo. Não se sinta um ponto isolado no meio da multidão, porque mesmo em meio à multidão, Deus fala conosco. E os irmãos sabem disso. Mas fala até com os presbiterianos, MV. Fala com os presbiterianos, fala com os pentecostais, fala com os metodistas, fala com todos. Porque eu estou falando desse Deus pessoal, que se importa, que nos chama pelo nome, que conhece a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça, que é o nosso bom pastor, que nunca nos abandona, que se faz presente por intermédio do Santo Espírito, e que todas as vezes que nós paramos para orar, Ele reclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. É desse Deus que eu estou falando. Que vai em direção a Tomé e fala, agora você crê? Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Ah, mas é difícil.
Eu sei que é difícil. Exige um exercício de fé. E aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Não é um esforço próprio. Ah, você tem que se esforçar muito que você vai acreditar. Não é isso. Seria fácil, mas não tem mérito nosso. Agora, a gente tem a certeza de que aquele que busca ao Senhor acha. Porque a Bíblia diz isso para a gente. Então busque ao Senhor. Busque o Senhor com o coração aberto. Busque ao Senhor pedindo para Ele, Senhor, estende as tuas mãos para que eu possa tocar nas feridas. E dessa forma, Senhor, a minha fé será fortalecida. Busquei ao Senhor e Ele me ouviu, me livrou do laço da morte. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Nós temos a certeza de que Deus se preocupa conosco. Saia desse estado de ceticismo. Saia dessa crise. Se abra. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? Eu gosto muito de associar a vida cristã com metáforas da vida real. Sabe quando você está no carro, e aí você está numa subida assim, aqueles que não tem carro automático, né? Eu sou um deles. Não tive por muito tempo. E aí quando você vai fazer vai pegar uma subida, você puxa o freio de mão, mas aí você dá uma puxadinha a mais, assim, dá um tec, aí dá dois tec, assim, tec, ter certeza que o carro não vai soltar. Muitas vezes nós vivemos nossa vida com o freio de mão engatado, ressentidos, temerários, descrentes, céticos. E nós não abrimos espaço para a ação sobrenatural, milagrosa, terapêutica do Espírito Santo de Deus. Essa incredulidade de Tomé nos ensina muitas lições. Tomé teve a experiência dele com Deus ali. E o próximo versículo vai dizer isso para a gente. Agora eu estou falando, e nós? E você? E eu? Como será daqui para frente? A nossa mente crítica endurece o nosso coração. E nós deixamos de enxergar Jesus nas pequenas coisas, nos pequenos milagres da vida. Na ação de uma criança que sobe aqui em cima do palco e quer tocar bateria no meio do culto. Ou que está lá atrás, a ceia rolando e correndo de um lado para o outro, gritando. Nós vamos envelhecendo e vamos perdendo essa capacidade da pureza do coração. De crer que aquele que está em nós é maior do que tudo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a Bíblia diz. Portanto, creia, saia desse estado de ceticismo. Eu sei que não deve ser fácil. Eu sei. Hoje nós realizamos a última ceia do ano. Eu falei que olho para trás e me lembro da primeira, mas eu não me lembro da terceira, não me lembro da sexta. Passa batido. Os meses vão passando, os dias vão se acumulando, o cansaço, o estresse, as desilusões. A gente vai empurrando, vai empurrando. Por isso a importância da qualidade do nosso relacionamento com Cristo. Isso tem que ser prioridade na vida de um cristão. E a começar em mim. A começar em mim. Porque isso vai evitar que o nosso coração vire uma pedra. E a nossa mente seja uma mente julgadora. Algo importante se falar nesse versículo também. Porque parece que Jesus vai direto, né? O texto é simples. O texto começa, Jesus se faz presente, Pai seja convosco. Ele vai até Tomé e fala, você toca aqui se você não creu, toca aqui. Parece uma coisa meio afrontadora, não é? Mas não é. Sabe por quê? Porque isso não é da natureza do Senhor Jesus Cristo. A gente está falando de um Deus que é bondoso, maravilhoso e amoroso.
mas é feito de tal forma que constrange em amor. Você já foi constrangido em amor? Foi isso que Jesus Cristo fez com Tomé. Não foi simplesmente uma afronta, um questionamento. Ah, você não crê? Toca aqui. Está vendo? Agora você crê? Psh, não, Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Porque Ele nos ama. Porque nós somos o ápice da sua criação. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, Ele vai até Tomé de forma humilde, em amor, constrange Tomé, falando: Tomé, meu irmão amado, você não acredita? Então toca aqui. Da mesma forma, Jesus faz conosco. Qual é o seu problema? Eu me importo com você. É mais uma vez Deus sendo Deus na história. Deus fazendo um movimento em nosso favor. Ele faz isso conosco. Quando a gente o busca, quando a gente está aberto para isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não permitam que os fatores externos interfiram, por mais difícil que seja, na sua relação com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Verso 28. Respondeu-lhe, esse verso para mim é tudo. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A gente poderia ficar muito tempo falando disso daqui. Do que tem por trás dessa resposta. Senhor meu e Deus meu. Eu tenho para mim que essa era a única reação que Tomé poderia ter naquele momento. Quando diante de Jesus, imaginem a cena comigo. Ele viu Jesus sendo crucificado, sangrando até a morte. Sendo enterrado, colocado no sepulcro. E 8 dias depois, ele está na frente dele, com o corpo glorificado, mas com as marcas da cruz nas mãos. Naquele momento, Tomé vive a maior experiência espiritual da vida dele. E é isso que as experiências com Deus nos proporcionam. Naquele momento onde Jesus estica as mãos para Tomé e fala: toca aqui nas minhas mãos, meu amado. Encosta aqui no lado onde a lança entrou. Eu tenho para mim que Tomé não falou claramente essas palavras. Eu tenho para mim que existe um tom de emoção aqui. Um tom de dramaticidade. Onde ele balbucia essas palavras: Senhor meu e Deus meu. Porque aquele que ele viu morto, naquele momento, ele vê vivo. E ele diz: Senhor meu e Deus meu. O Messias, o Salvador, estava fazendo algo maravilhoso. Algo que só um Deus pode fazer. E isso resulta numa experiência íntima e pessoal com Deus. Experiência com Deus é igual o RG que a gente tem. É igual a nossa digital. Ninguém tem igual. Ninguém tem a sua digital. Ninguém tem seu RG. Ninguém tem o mesmo número do seu CPF. É único, é seu. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Poxa, me vê, que papo mais de segregar. E se eu não tive nenhuma? Não estou querendo julgar aqui. As experiências com Deus acontecem de forma simples. De formas naturais. Tem gente que tem experiência com Deus olhando para a beleza natural da criação. Essa imagem, essa cena que a gente tem aqui no terreno da nossa igreja. A vista maravilhosa para a Pedra da Gávea. Tem gente que tem experiência com Deus lá, de joelhos, no quarto de oração, orando. Tem gente que tem experiência com Deus num leito de hospital, num livramento que tem no meio da rua durante o dia. Tem gente que tem experiência com Deus lendo as Escrituras. O fato é que essas experiências com Deus,
elas renovam a nossa fé, renovam o nosso coração. Eu gosto, já falei isso várias vezes, eu gosto de orar quando eu estou correndo. Aliás, eu saio para correr para orar. Você vai falar, não, é impossível isso. É a minha forma de... E ali eu tenho experiências maravilhosas com Deus. Ou então quando eu estou no carro e está tocando um louvor, tem uma música tocando. Sabe quando você está no carro sozinho, que você aumenta o volume? Está só você. Vai dizer que você nunca fez isso. Você aumenta o volume e aí você canta, como se estivesse cantando aqui em cima do palco, como o pessoal do louvor canta. São experiências com o Senhor. Deus tem interesse nisso. Senhor meu e Deus meu. E a nós só nos resta dizer isso. Senhor meu e Deus meu. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele tem interesse em se relacionar conosco. Senhor Deus e Deus meu, não me deixa ser cético. Não permita que o meu coração vire uma pedra. Irmãos, é muito sério isso. Essa resposta de Tomé a essa atitude de Jesus demonstra o quão profundo e quão impactante, o quão acachapante foi este momento com Jesus. Isso é algo que deveria e deve fazer parte da nossa vida cristã. Uma vez que Deus está presente em todos os lugares, nós estamos debaixo da presença do Senhor. Ele se revela a nós, Ele tem interesse em se revelar a nós, Ele tem interesse em como nós estamos. Ele é um Deus de trato pessoal. Ele é um Deus que está preocupado com você, com as suas angústias. Mas Ele é um Deus também que gosta de celebrar com você as suas vitórias, as suas conquistas. É desse Deus que eu estou falando. É igual nos votos de casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Senhor meu e Deus meu. E aí a ressurreição de Cristo fez todo sentido na vida de Tomé. A Bíblia não fala mais sobre Tomé. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Sabe que ele seguiu como discípulo de Jesus. Mas agora, voltando e recorrendo ao recurso da imaginação, a gente pode imaginar como não foi a vida de Tomé depois dessa experiência com Jesus Cristo de Nazaré. E aí me permita refazer o exercício de contextualização, de nos aproximarmos desse texto, de trazer o texto para a nossa realidade e imaginar, porque não é pecado imaginar. Como não seria a nossa vida, uma vez que se a gente vivesse experiências com Jesus Cristo no decorrer da nossa caminhada. Experiências transformadoras, que ia mudar a forma como a gente ia agir, ia pensar, ia mudar nossas atitudes, ia mudar a forma como nós acreditamos naquilo que a gente diz que acredita. E aí a nós só nos restaria dizer, Senhor Deus e Deus meu. Porque é isso que Jesus Cristo é para nós. O nosso Senhor e o nosso Deus. Verso 29. Eu tinha vontade de ficar mais no 28, mas... Disse-lhe Jesus, porque viste e creste? Foi uma pergunta. Porque viste e creste? Deixa eu te falar uma coisa, Tomé. Ver é fácil. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui, olha que coisa maravilhosa no texto. Jesus se faz presente, se revela, porque ele ressuscita, ele se revela aos discípulos, especificamente a Tomé, e ele termina esse encontro profetizando algo que vem para a minha vida e para a tua até hoje. Porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E sabe quem são esses? Sou eu, sou você.
porque nós cremos. Esse processo de crença é algo sobrenatural, cujo responsável direto por isso é o Espírito Santo de Deus. Não tem mérito nenhum meu e seu. Mas um dia, em algum momento da sua vida, a ação do Espírito Santo de Deus veio sobre você. Mais uma vez, a história se repete. Deus vindo ao nosso encontro. Um Deus pessoal, maravilhoso, que nos ama, relacional. E ali aconteceu um milagre. A graça maravilhosa te alcançou. E você passou a crer. Os seus olhos já não enxergavam da mesma forma. É igual o óculos aqui, que está me ajudando a ler tudo que eu tenho que ler aqui. Sem óculos não dá mais. É esse o processo. E ele é tão bom, que ele profetiza para a nossa vida. Bem-aventurado. Sabe o que significa ser bem-aventurado? É ser feliz, é ser abençoado, é ser bem-sucedido, é ser amado, é ser lembrado por esse Deus maravilhoso. Bem-aventurados os que não viram e creram. A nós fica não só uma profecia, mas uma promessa de que nós seremos bem-aventurados, porque nós não o vimos, mas nós cremos. E essa mensagem, que tem mais de 2000 anos, tem sido repetida ano após ano, e pessoas são alcançadas, são transformadas, são impactadas pelo poder de Jesus Cristo. E elas creem, e pelo fato de elas crerem, por causa do intermédio do Espírito Santo, elas são bem-aventuradas. Por isso a importância do nosso testemunho de vida. Da nossa fé ser uma fé que testemunha, de sermos cartas vivas, sinais vivos do reino de Deus, no meio dessa cidade, no meio desse país, por onde nós andarmos nesse mundo, nós declararmos a nossa fé através da nossa vida, e as pessoas virão em nós que somos bem-aventurados, somos abençoados, porque ali existe algo diferente em nós, existe algo sobrenatural, e aí a gente vai poder testemunhar que isso é promessa de Jesus da nossa vida, que se cumpre, porque nós cremos. Creia. Eu gosto dessa época do ano, porque essa época do ano é aquela época que a gente começa a pensar já em 2022, a gente está mais perto de 2022, né, do que 2021, 2021 já ficou para trás. Hoje é dia 19, faltam 11 dias para acabar o ano. Então já foram 350 dias aí, 350 e poucos dias passados. Temos mais... É 11 isso? Matemática não é meu forte. 11, 10, 11, 12 aí. Vocês sabem aí, façam as contas, por favor. Senão eu não me apego ao texto, por favor. Está acabando já. E aí a gente vai pensar, sempre faz. Não adianta falar que não, mas a gente faz. Mesmo que na cabeça a gente faz. Previsões. Planejamentos, planos para 2020. Pô, vou emagrecer, vou ser um marido melhor, vou estudar melhor. Ah, vai ser diferente, vou orar. Em 2022 eu vou ser mais bem-aventurado, porque eu vou crer como eu nunca criei antes. Porque essa promessa de Deus é para a minha vida. E eu estou vivendo ela. Porque eu não vi fisicamente as marcas da cruz. Mas eu acreditei. Um dia o Espírito Santo me alcançou e eu acreditei. E por isso eu sou bem-aventurado, e por isso eu sou bem-aventurado. E aí você pode estar me perguntando, mas MV, isso é muito óbvio. É verdade, é muito óbvio. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque o óbvio é necessário. O básico é preciso ser dito. É bom a gente ouvir o básico. Sabe por quê? Porque a gente está falando de um Deus
que é simples. Embora toda a sua grandeza, toda a sua majestade, toda a sua soberania, é um Deus simples. A gente está falando de um Deus que, como a gente leu aqui na ceia, ele senta com os 12, com seus discípulos, e ele compartilha o pão, divide o cálice. A gente está falando de um Deus que caminhou no chão dessa vida, naquela região de Jerusalém, com alguns discípulos. A gente está falando de um Deus que toda vez que a gente vai tomar uma refeição, a gente puxa uma cadeira e fala, senta conosco aqui, Deus. Abençoa essa nossa mesa aqui. A gente está falando de um Deus que, quando a gente invoca para orar, ele chega até nós e se inclina com seus ouvidos e ouve o que a gente está falando. Um Deus de fino trato, de trato simples. Porque é isso que ele deseja para nós. E através desse padrão de relacionamento, a gente vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando. E cada dia mais, cada ano que passa, a gente seja menos cético e mais crente nesse Deus maravilhoso. O que uma experiência com Deus pode fazer na nossa vida. Busque. Isso pode parecer um papo até meio pentecostal, não tem nada a ver isso. Nada a ver isso. Não fere a nossa teologia, não fere a nossa crença, não fere a nossa declaração de fé. Não. Isso tem a ver com vida com Deus, em relacionamento íntimo. Uma experiência que eu tive com Deus há 21 anos atrás, 22 anos atrás, mudou a minha trajetória num acampamento. E quando eu olho para trás, eu vejo a ação de Deus na minha vida. E com você é igual. Se você fizer uma linha do tempo da sua caminhada com Cristo, você vai saber disso também. Isso aconteceu na sua vida também. E para a gente fixar isso, para lembrar, eu quero usar o exemplo das crianças. De como é importante o básico. Como o básico é necessário e ele faz efeito. Eu falei de acampamento, eu me lembro dos anos que eu trabalhei no acampamento. Trabalhei muitos anos lá. Todo ano a gente treinava jovens do Brasil inteiro para receber, durante uma semana, 150 crianças e 250 adolescentes, 200 adolescentes. E eu dizia para a equipe, eu chamava os monitores, tinham meninos e meninas, 18, 19, 22, 21, e eu falava para eles assim, olha, durante uma semana vocês vão ser Jesus para as crianças. Tudo que você falar, eles vão entender que é Jesus que está falando. E a gente preparou uma programação aqui para que eles saiam daqui com experiências na bagagem. Que eles voltem para a casa deles com experiências com Jesus Cristo na mala deles. Essas experiências vão mudar a vida deles para o resto da vida. Então, eu preparava a equipe para isso. E uma temporada que eu não me lembro o ano, a gente estava na noite anterior de começar a temporada, um sábado, e a gente estava no estacionamento do JV, era julho, faz frio lá, e estava ventando muito. Eu falei, olha só, me lembrei de um filme que eu assisti na minha adolescência, não vou dizer o nome aqui não, porque senão eu vou sofrer bullying depois dos jovens e adolescentes da igreja. Mas nesse filme falava do amor. E o amor você não vê, mas você sente, é como o vento. E aí eu olhei para cima e vi as árvores, os eucaliptos que a gente plantou lá, balançando com o vento. Eu falei, olha só, se um dia você quiser ensinar uma criança como é que é Deus, você fala isso, que a gente não vê, mas a gente sente, é como o vento. Passou uma semana da temporada, foi uma bênção. Na semana seguinte, antes de começar a Semana dos Adolescentes, a gente se reunia e a gente compartilhava experiências que a gente tinha tido durante a semana com as crianças. E uma monitora pediu a palavra, falou, MV, eu quero falar com a equipe. Então, pode falar. Aí ela falou assim, durante essa temporada, no meu quarto, uma criança veio me perguntar como que era Deus. E aí eu me lembrei daquilo que você tinha falado para a gente antes de começar a temporada. E eu disse para ela, eu estava no quarto, eu disse para ela que Deus era como o vento, que a gente não via, mas a gente sentia. Então eu assoprei no rostinho dela.
e falei, você viu o vento? Ela falou, não. Mas você sentiu? Ela disse, senti. Então, Deus é assim. Aí, no último dia da temporada, a gente sempre prepara uma fogueira, fazer um culto da fogueira, um culto especial, onde tem testemunho. E ali, a glória do Senhor se manifestava. Quem já foi no JV sabe o que eu estou falando. E ela disse que naquele culto, naquele momento, onde a gente estava cantando, orando, essa menininha chegou nela e falou, tia, eu entendi o que é Deus. Aí ela falou, como assim? Ela falou, não, você não me disse que a gente não vê, mas a gente sente? Ela falou, então, Deus está aqui agora. Ela falou, como assim? Aí a criança virou para ela e falou assim, você não está vendo? Aí ela disse, não. Aí a criancinha olhou para cima e falou, olha lá em cima, as árvores balançando. Deus está aqui. A gente não pode ver, mas eu estou sentindo. É simples, não é? É simples como uma criança enxerga a existência, a presença de Deus. O básico é necessário. É bom ouvir o básico de vez em quando. É bom ouvir o simples. Porque é desse Deus simples que eu estou falando. Um Deus que a gente não vê, mas a gente sente. Um Deus que pela fé em Jesus Cristo que nós temos, a gente crê que Ele está aqui agora, nesse momento, do nosso lado. Por mais difícil que sejam as lutas, as crises, as dificuldades, tenha fé e creia que Deus está contigo. Deus está contigo. Por mais que a dureza do teu coração possa querer te convencer que Ele não esteve durante esse ano de 2021, que você passou por lutas, por dificuldades, mas Ele nunca saiu do teu lado. A gente precisa acordar todos os dias de manhã e fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, estende as suas mãos aqui para mim. Me deixa tocar nas marcas, para que eu continue acreditando que o Senhor está aqui, que o Senhor é esse Deus maravilhoso. Senhor meu e Deus meu.